Um tempo sem dar uma aula em EAD para vocês. Eu acho que esse dia finalmente voltou, né? Eu sei que vocês não são muito chegados a essa ideia, mas infelizmente a situação de calamidade no Rio Grande do Sul, ela tem tornado essencial que a gente, no momento, se proteja dentro de casa, evite sair sem necessidade e que mantenha, né, que a gente possa manter a nossa integridade física e dos nossos familiares. Mas mesmo nessa situação, a gente não está de férias, né? Então a gente precisa continuar trabalhando de uma forma ou de outra. Então, para que a gente veja um pouquinho, e eu prometo não me alongar, hoje eu gostaria de trabalhar um pouco sobre a ideia de renascimento e humanismo com vocês, tá? Que seria o nosso próximo conteúdo em relação ao que a gente já tem visto em sala de aula, que falamos até então sobre o final da Idade Média, e agora a gente começa a falar sobre o sentido de modernidade, em outras palavras. Uma idade moderna que começa a partir, pelo menos oficialmente, como a gente fala, da queda da cidade de Constantinopla, né? E sem essa grande cidade euroasiática, digamos assim, sob um domínio cristão, ortodoxo, ocidental, a gente vai precisar repensar algumas estruturas para a Europa, principalmente moderna. Se não tem como, por exemplo, comercializar com o Oriente através de Constantinopla, a gente tem que dar a volta, né? Resumindo, ou a gente cruza pelo outro lado do mundo, ou a gente contorna a África. Então estamos falando de europeus que agora se expandem e vão para outros lugares. A gente viu, por exemplo, que os reis concentram poderes, resumindo, típico do absolutismo, que traz junto consigo a ideia de explorar colônias e manter uma divisão internacional do trabalho, né? Em outras palavras, o mercantilismo. A gente vê que, na verdade, até a Igreja Católica passa a ser questionada a ponto de nós termos origem às igrejas protestantes. E tudo isso acontece mais ou menos ao mesmo tempo que alguns dos valores passam a mudar. Então, o renascimento cultural e científico, né, faz parte desse processo transitório de Idade Média para a Idade Moderna. Para que a gente entenda um pouquinho melhor assim como são as coisas, eu gostaria de mostrar para vocês, então, que o Renascimento ele pode ser entendido como um movimento que é cultural, que é laico, que é racional, que é científico, que se inicia sob uns desejos, né, da burguesia nacional. Ou melhor, nem vamos falar de nacional ainda. Vamos falar só de burguesia comercial e burguesia financeira. Uma burguesia que não tem interesse naquela restrição daquele mundo feudal, em que cada senhor coloca seus impostos, suas moedas, suas leis, que a igreja acusa, inclusive, a burguesia de cometer pecados, de acumular dinheiro, né? Então essa burguesia ela decide incentivar e fazer parte de movimentos de ruptura com aquelas situações em que se encontravam durante a Idade Média, né? Por isso, a Idade Média ela deve ser superada e, em contrapartida, a modernidade deve ser construída sobre base de algo muito mais legal, mais interessante. Tipo o quê? Tipo a Antiguidade. E por isso a gente vai denominar esse contexto que vai do século XIV ao século XVI de renascimento cultural, em que a gente faz renascer os valores da antiguidade greco-romana. Bem, para que a gente entenda um pouco mais, talvez eu vou mexer minha câmera durante esse slide, mas só para a gente não perder o foco. O Renascimento ele é pautado principalmente no humanismo, que é uma corrente filosófica que se desenvolve nas universidades cristãs e também nas universidades principalmente laicas, que vão começando a surgir, no sentido de valorizar cada vez mais a condição do ser humano, colocar o ser humano no centro das preocupações. E, claro, o humanismo ele traz consigo a ideia de antropocentrismo. O antropocentrismo que é justamente isso, né? Se preocupar mais com o ser humano do que com Deus, no sentido de não virar ateu, nem negar a existência do Deus cristão, mas de que a gente deve se preocupar com as nossas condições de seres humanos. Bem, o humanismo e o antropocentrismo eles trazem consigo, na verdade, a ideia de, por exemplo, o individualismo, né? O individualismo que, por sua vez, deixa eu botar para cá, ele é, por sua vez, a ideia de valorizar, né, a autonomia de cada ser humano
no sentido de que nós não somos só um coletivo, não é só um monte de servos trabalhando num campo que desejam salário. Existem desejos individuais de cada um, né? Bem, esses três valores se somam a outros, como a ideia do racionalismo, que vai servir como base, né, para o pensamento científico, e que inclusive mais para frente, não neste contexto, mas mais para frente no iluminismo, teremos aí sim um embasamento de uma corrente filosófica chamada racionalismo. Também a ideia do naturalismo, de entender a natureza das coisas, a natureza dos seres, e não explicar tudo apenas com uma justificativa religiosa, mas tender a entender estranho, mas entender as leis naturais, né? Então, resumindo, isso da física, isso da química, né? Biologia, que até então não estão bem estruturadas como ciências autônomas, mas que vão tendo com o tempo, né, a sua elaboração. E ainda a ideia do hedonismo, a ideia de buscar sempre o prazer do ser e evitar se restringir demais a ponto de, digamos assim, não viver, né? Bem, o Renascimento, gente, ele tem sua origem nas cidades italianas que durante a Idade Média elas nunca perderam a importância. A gente viu que muitas pessoas foram para o campo, se tornaram pessoas com vida rural, ruralizada, sob a proteção dos antigos patrícios romanos, mas mesmo assim algumas cidades continuaram existindo, né, ao longo da Idade Média. E outras passaram a surgir. Só que na Itália, na Península Itálica, essas cidades elas sempre mantiveram uma importância considerável. Não só cidades secundárias em relação aos campos. Essas cidades como Gênova, Florença, Veneza, na verdade, Milão, Pisa, Lucca, são cidades que sempre tiveram alguma relevância nesse contexto. E na Idade Moderna passaram a atrair cada vez mais intelectuais, artistas, entre outros que desejavam, né, serem reconhecidos pela sociedade, pela elite da sua época, desejavam ter seu trabalho valorizado e encontravam aí numa elite, digamos assim, uma elite ilustrada não seria o termo correto para esse contexto, mas uma elite intelectualizada, talvez, e talvez que tenha sede por status social. Uma espécie de proteção, uma espécie de patrocínio, em que, para mostrar o seu poder frente à sociedade, frente a outros membros da elite, patrocinavam, né, artistas no sentido de bancar suas estadias, suas alimentações, comprar suas obras. A gente vai dizer que essa galera que, digamos assim, que realizavam mais ou menos esse patrocínio, a gente vai dizer que para este contexto eles realizavam um mecenato e que eles, por sua vez, eram os mecenas. Bem, mas então vamos voltar aqui com a câmera para a direita e olha só. A Itália, neste contexto, ela não estava unida em um único reino, ela estava dividida em vários, né? Nós temos o reino de Nápoles, os Estados Pontifícios, Siena, Lucca, Módena, Ferrara, Mantua, Milão, enfim, muitas outras, né? Mas aqui estão as três principais cidades, pelo menos, em termos de dimensão comercial deste contexto, tá? E a gente sabe que elas, por serem de países diferentes, elas vão ter nem sempre relações amistosas. Na verdade, Gênova e Veneza elas foram grandes rivais ao longo da Idade Moderna, tá? Para ver quem teria mais poder, quem teria mais influência, mais contatos comerciais, enfim. E aqui a gente tem pelo menos duas famílias de mecenas nesse contexto, os Médicis de Florença e os Sforzas de Milão, né? Duas famílias que inclusive nutriram certas rivalidades entre eles, membros da elite que controlavam a política local, né, daqueles países e que também ansiavam por mostrar poder social, poder cultural, até uma espécie de capital cultural, a gente pode dizer nesse sentido. Bem, aqui eu acho que eu vou ter que ficar mexendo um pouquinho mais na minha câmera. Deixa eu ver. Isso. A gente tem que entender umas coisas, gente. Que o Renascimento, ele afeta, na verdade, uma minoria social. Uma minoria que é culta, uma minoria que é letrada, uma minoria que fala latim. As transformações em termos de valores ou em termos de inovações científicas e sociais realmente afetando eles nesse contexto, tá? Considerem que nessa mesma época, por exemplo, se dissemina as caças bruxas, né? O que vai bem ao contrário da ideia de razão, a ideia de ciência, né? Bem,
O Renascimento ele começa na Itália, mas ele se difunde. Ele alcança Flandres, que hoje é da Bélgica, alcança os Países Baixos, a região da Alemanha, do Sacro Império Romano Germânico, né? A e a Espanha, que por muito tempo não vai ser Espanha, sim, Reino de Castela, Reino de Aragão, Reino de Leão e por aí vai. E também a Inglaterra. Outros pontos. Se vocês um dia foram ou se um dia vão para um museu de artes, vamos dizer assim, na Itália, que trate sobre esse período de tanta prosperidade naquela região, eles vão usar termos que a gente não são da nossa língua, né? Mas, por exemplo, o século XIV se referem a Trecento, o século XV ao Quattrocento e o século XVI ao Cinquento, né? A ideia de... Lembrem, o século XV, ele não é o século 1500, né, gente? Ele é o século 1401 a 1500, né? Bem, e ainda, sempre vamos tomar em consideração o seguinte, que não há uma separação clara entre o que é fazer ciência e o que é fazer arte, e tampouco o que é fazer filosofia. Por isso a gente vai ter matemáticos que são filósofos, pintores que são engenheiros e por aí vai. Bem, então, uma vez entendido isso, vamos seguir adiante. Olha só, vou ter que passar esse vídeo para não... Enfim, por questão de tempo, tá? Mas aqui a gente teria então o Diário das Invenções do Leonardo da Vinci, que nos ajudariam, né, a visualizar algumas dessas invenções, mas não tem problema, que a gente vai retomar isso daqui a pouquinho. Então, dentre algumas ciências que se destacam neste contexto, a gente tem, por exemplo, nós temos, por exemplo, a ideia da astronomia, né? A astronomia que com Nicolau Copérnico passa a afirmar que é o Sol que gira ao redor, ou melhor, perdão, que é a Terra que gira ao redor do Sol. É a ideia do heliocentrismo, né? Enquanto antes se afirmava muito naquela concepção de que o ser humano foi criado por Deus, logo ele é o centro de tudo, porque nós somos anjos caídos, que na verdade a Terra era o centro de tudo. Essa concepção começa a cair cientificamente. Outras pessoas vão reafirmar essa teoria, como Giordano Bruno e Galileu Galilei, todos eles punidos em alguma forma, ou mortos, ou ao menos presos em prisão domiciliar, pelo Tribunal da Santa Inquisição. Então notem como a igreja ainda tem um certo poder, apesar de questionada, né? E aí a gente tem o Johannes Kepler, que eu sei que vocês estudam em física, que é o cara que estuda a órbita dos planetas e dá origem, né, às leis de Kepler, né? Então só não confundam nunca astronomia com astrologia. Aqui nós temos uma imagem que representa, né, o geocentrismo, em que os astros giram ao redor da Terra, e a gente tem aqui uma outra que mostra a ideia do heliocentrismo, um Sol central ali, com o planeta girando ao redor, e reparem na diferente iluminação, né, do planeta. Então aqui a gente tem um Sol ali de Teletubbies, ou sei lá, o Sol da Argentina, o seu rostinho bem tranquilo no seu canto, e os planetas circundando o Sol. Bem, outra ciência que se destaca neste contexto é a medicina, que ela passa a ter novas técnicas cirúrgicas, novas técnicas de sedamento, por exemplo, sedação, perdão, e ainda um grande avanço no estudo da anatomia, com alguns caras como Leonardo, quase que eu falo Leonardo DiCaprio, mas Leonardo da Vinci, que vão, por exemplo, utilizar de corpos recém-mortos para estudar da anatomia. Muitos estudantes de medicina, nesse contexto, eles invadem, por exemplo, como posso dizer, eles invadem cemitérios onde haviam pessoas recém-enterradas para roubar os corpos à noite para poder estudar, né? E o Andreas Vesalius é um dos caras que vai estimular esse estudo sobre a dissecação, sobre a anatomia, né? Então vamos ver aqui alguns desses estudos. Aqui a gente tem umas imagens feitas pelo próprio Vesalius sobre o nosso sistema nervoso, nosso sistema muscular, né? Então, graças a ele conhecemos muitas coisas, não significa que a igreja de alguma forma autorizava isso. Inclusive a ideia de entrar de noite era para que a igreja não percebesse. E aqui a gente tem a famosa imagem, né, do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, que ajuda a entender sobre como os músculos eles mudam, né, conforme os diferentes movimentos, né? O que foi um grande avanço, inclusive até mesmo para as artes nesse contexto, se entender mais sobre a anatomia do corpo.
Outro ponto de destaque neste contexto é a ideia de, por exemplo, a ciência náutica, né? Em que a gente vai ter vários avanços. O uso mais frequente de uma bússola aprimorada, do astrolábio que mede a relação dos astros, os lemes dos barcos, os remos, velas maiores, como essas dessa imagem aqui. Até então as velas eram menores, triangulares. Os novos navios começam a se destacar nesse final de Idade Média, começo de Idade Moderna, como aqueles que chamamos de, cuidado com pronunciar isso de uma forma errada, no contexto errado, com naus, com caravelas e também com galeões. As caravelas, elas são menores que as naus, e também os galeões são os únicos navios armados, né, de grande porte, que vão surgir nesse contexto. Tem outros também armados que vão surgir um pouquinho mais para frente. Bem, com essas embarcações maiores, com o avanço da cartografia, a gente vai ter navegações que vão cada vez mais longe, né? Então, olhem, por exemplo, esse mapa feito com base no século XIV, né? Com base no contorno, né? Em literalmente contornar o continente e anotando o que tem. Tudo bem, tem uns erros meio estranhos ali em cima na Inglaterra e na Dinamarca, mas vejam a precisão, né? Em comparação com os dias atuais, né? Que hoje nós usamos satélites para ver a certeza de um mapa para este contexto, né? Então até que estava muito bem. E aqui a gente tem uma imagem, de novo, de navios que são usados nas grandes navegações. Reparem já a diferença de tamanhos entre eles. Este daqui, grandão no meio, ele já é diferente daquele menorzinho que está ali no canto direito, que é um navio muito mais comercial, que mais contorna as terras, ele não vai muito para dentro do mar, não. Bem, então olha só. O Renascimento traz uma série de invenções. Entre elas, nós temos, por exemplo, a tentativa do Leonardo da Vinci de criar um carro. Ele não foi o primeiro, Francisco Carrara também tentou criar carro. O carro não no sentido que a gente conhece, uma direçãozinha, senta no banco, com cinto de segurança e tudo mais, mas um carro que pudesse se locomover com uma facilidade maior, sem tração animal. Bem, a gente tem a imprensa de Gutenberg, que vai ser uma grande revolução deste contexto, que ela vai permitir que diferentes formas de letras sejam juntadas e formando palavras e frases sejam alinhadas para dar origem a uma página. E essa página, uma vez com tinta, ela é prensada sobre papel e faz aquela página de livro ser reproduzida com uma facilidade muito maior, muito mais rápida do que puramente aquilo à mão que era feito na Idade Média, com os monges copistas que tinham como função sair copiando, né, cada página. Então, pensa que em 10 Bíblias, na Idade Média, as 10 eram escritas à mão. Agora aqui, se a gente vai fazer 10 Bíblias, a gente faz uma inicial, obviamente, né, que já se tem, e daí vai criando a forminha de letras. Temos a página 1. Só nesse prensar, tu faz umas várias páginas 1 de uma única vez. Então, o mesmo vai valer com outras páginas, isso vai permitir uma difusão da escrita e, consequentemente, dos saberes desse contexto, né? A gente vai ter também o relógio de Nuremberg, o primeiro relógio de bolso desse contexto. Ele abre, daí é aquela coisinha, né? Tirar do bolso, abrir. Nós temos os relógios de mesa também, que não estão aqui. Um estudo avançado da ótica, né? Que vai permitir que os óculos se desenvolvam e se tornem cada vez mais acessíveis para a população. E nós temos ainda o uso de canhões, de morteiros, que vão, enfim, né, tornar as armas, as lutas marinhas, né, na verdade, e também de defesa de castelos e tudo mais avançadas, né? Desde o final da Idade Média nós já temos a pólvora. O Leonardo da Vinci tentou um tanque, mas ele era altamente ineficaz, lento, não durava tanto assim, e ainda necessitava de muitos canhões ao seu redor. Parece um disco voador, né, gente? Mas não é, juro. E ainda, nós temos a máquina de voar que o Leonardo da Vinci fez. A ideia, vejam ali em cima como é que era ficar. Isso exigiria uma força sobre-humana de como se portar, né, de fazendo movimentos como se fossem de pedaladas. A gente não consegue fazer isso tão rápido, então a máquina de voar ela não funciona na prática, tá? E tem algumas réplicas em museus por aí. A gente tem ainda a bicicleta e não bicicleta, como está escrito aqui, que o Leonardo da Vinci também aprimorou neste contexto. E o estudo de Galileu Galilei, que vai dar origem às lunetas, há estudos já de que uma pré-luneta já existiria antes, ele aprimorou e tornou-a mais passível para observar os astros, né?
E ainda temos também o primeiro globo terrestre, né? Que não incluía, obviamente, a América nesse contexto, né? Bem, pessoal, ainda teria, na verdade, algumas coisas para a gente falar sobre o renascimento artístico, mas eu acredito que vocês podem consultar esses materiais e vejam o que vocês tiverem dúvidas e tragam numa próxima aula, tá? É bem tranquilo, só se preocupem que sempre a ideia de fazer renascer os valores da antiguidade e que, na verdade, essas artes elas vão sempre se preocupar com simetria, com forma, e com a ideia da perfeição, né? Por isso que a gente vai ver várias obras trazendo temas antigos e também se preocupando com uma série de formas e de proporções como os medievos antes não se preocupavam. Hoje a gente fica por aqui, gente, e na nossa próxima aula a gente continua, tá? Então, até mais, gente. Espero vê-los presencialmente.